Olá, nesse momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos com a paz do Senhor. Vamos para mais uma aula, desta feita com o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Trazendo sobre as Escrituras Sagradas, nós estamos estudando aí as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E vamos neste dia falarmos sobre a lei e os Evangelhos revelam Jesus. Esse texto que nós vamos abordar respalda as demais aulas que já temos no nosso canal. Então, se você está chegando agora, assistindo essa aula, não é suficiente você somente com esta aula, é necessário você compreender. Nós já temos 6 aulas no nosso canal a respeito das Escrituras Sagradas, da Bíblia, falando isso da condição da Bíblia ser o manual para a nossa vida. A lei, os evangelhos revelam Jesus. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 9, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Na continuação, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6 até o 9, nós temos o texto maravilhoso onde o Senhor, Deus, coloca para a nação de Israel a lei. E essa lei deveria ser colocada no coração de toda a nação de Israel. E é interessante observarmos no contexto, quando a palavra de Deus mostra que Israel deveria guardar a palavra. Então observe que na leitura que lemos de Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, a seguir, nós temos o texto: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha a frase: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Observe que esse texto que o Senhor Deus, o único, coloca na lei junto à nação de Israel, a qual era governada por Deus. Essa lei dada à nação de Israel é para que eles pudessem temer ao Senhor como o único Deus verdadeiro. E acrescenta: e ame ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nós vamos encontrar esse texto sendo respaldado no Evangelho. Quando no Evangelho, Jesus Cristo também traz esse mesmo texto. E fazendo o resumo, o que nós vamos ver, então, tanto a lei quanto aos evangelhos estão unidos, trazendo a lei de Deus ao nosso coração. Observe que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então, a lei esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Por isso que o Pentateuco e os evangelhos têm relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. E ainda, os princípios
e valores que norteiam a lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão presentes nos evangelhos. O que é importante dizer, a relação que traz a lei junto ao evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos o evangelho de Jesus Cristo, englobando os 4 evangelhos, observe que nós já falamos isso, que é um evangelho. Mesmo que nós temos o evangelho escrito segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo escreveu João. Mas todo o evangelho é uma mensagem. Então nós temos Jesus Cristo revelado no evangelho, assim como Jesus Cristo fala respaldando sobre a lei. Isso é muito importante, esse conhecimento, como as Escrituras se entrelaça o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Pentateuco, a lei de Deus, isso é considerado, o Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento, logo do início, onde temos os 5 livros, é onde denominamos Pentateuco. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse é o livro que esses livros nós consideramos ser 5 volumes que dá origem na palavra grega Pentateuco. Tá? Então, a lei considerada como a Torá para os judeus, está inserida os 5 livros que estão como a palavra Pentateuco, a lei de Deus. O Pentateuco, a lei de Deus, estuda-se a lei sobre os 3 aspectos: morais, cerimoniais e civis. Então, as morais, que possuem validade permanente para todos os povos. As cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E as civis, a responsabilidade do israelita como cidadão. Então, nós temos os termos da lei, mostrando que a lei moral, cerimonial, e nós temos as civis. Isso englobando a lei de Deus para a nação de Israel. A lei e a fé. Observe que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, coloca-nos o texto que diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Hebreus 10 e 1. Quando vimos esse texto trazendo de que a lei é sombra, isto é, dos bens futuros. Aqui entra uma matéria teológica que estudamos, tipologia bíblica. Então, a tipologia, a lei, era a sombra daquilo que viria posteriormente. Por isso, a lei Deus inseriu a lei, a nação de Israel, porque isso viria o cumprimento da lei com o homem que todo o Antigo Testamento vem registrando, a pessoa de Cristo. A lei representa a palavra de Deus, a ação de Deus. E por que não dizer, Jesus, através da lei, também vem mostrar aos homens a continuidade que a lei traz graça aos homens. Jesus disse que ele não veio abrogar, desfazer a lei, mas veio cumprir a lei. Isso é muito importante você entender que a lei
Jesus Cristo veio cumprir a lei, ele não desfez a lei. E a lei do Antigo Testamento é respaldada sobre a lei que temos em Cristo Jesus. Quando falamos da lei e falamos do Antigo Testamento, só para você lembrar, lembra da Bíblia hebraica, a Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta a Torá, que é o livro da lei, o Pentateuco, tem a Nevim, que é os livros profetas, e Ketuvim, os escritos. Nós já temos isso no nosso canal. Só para fazer lembrar que o Antigo Testamento, que aborda a lei, Torá, que é os livros da lei, assim como nós temos os profetas e os escritos, né? Isso Jesus também respaldou na condição para a nossa realidade. Jesus falou dos livros da lei, dos profetas e dos escritos, da Torá, do Nevim e do Ketuvim. A lei e a fé cristã. Vejamos em Gálatas capítulo 3, versículo 19 o texto. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Gálatas 3:19. Nós temos nesse texto algo que é importante. A razão de qual a lei já vem apresentando que Jesus Cristo viria para que pudesse cumprir. Então, cumprindo-se o tempo que a Bíblia diz, a plenitude do tempo, veio Jesus para cumprir a lei, aquilo que era impossível aos homens cumprir. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3, 24. Observamos que a lei era aquilo que conduzia, que levava, era o meio a qual Deus estava conduzindo o homem, sendo justificado, num termo até que viesse a plenitude do tempo, que é Jesus Cristo. E agora, através de Jesus Cristo, o homem perfeito que cumpriu toda a lei. Logo, todo aquele que em Cristo crê no sacrifício de Cristo e passa a ser justificado quando você crê através da fé. É o que Paulo também mostra aos Romanos capítulo 8. Quando ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe que nesse mesmo texto, nós não podíamos cumprir a lei. Quantos homens de Israel se esforçaram para cumprir a lei de Deus? Todos eles se esforçaram para cumprir a lei. Mas a lei era algo muito difícil do homem cumprir totalmente. Deus sabia perfeitamente disso. E somente um homem pôde cumprir todos os quesitos da lei. Jesus. Ele veio e cumpriu a lei. A lei fez com que o homem estivesse vulnerável diante da lei ao pecado. Então, logo, por isso a Bíblia diz que sem lei não há como imputar o pecado. A lei mostrou o pecado. A lei coloca a imposição do cumprimento dela. E o homem precisa de obras para cumprir a lei. Enquanto o homem se esforçava para fazer obras cumprindo a lei, isso era a forma que a justificava diante de Deus, pelas suas obras. Mas as obras se tornou impossível de se justificar pelas obras. Mas Jesus Cristo veio
e agora cumpre a lei. Elimina a condição, cumprindo a lei, ele está livre da condenação da morte. E por isso, quando Jesus Cristo, cumprindo toda a lei, ele nos libertou, nos fez livre da lei, do pecado e da morte. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei, se viu livre da condenação da morte, porque a Bíblia descreve de que o salário do pecado é a morte. Logo, Jesus não tinha salário a receber porque cumpriu a lei, não foi transgressor. Logo, ele cumprindo a lei, não tinha salário para receber, como a morte não pôde detê-lo na tumba, na sepultura. Ele poderia voltar a viver a ressurreição. Então Jesus, cumprindo a lei, se viu livre da condenação do pecado, que é o salário do pecado, conseguindo então assim a todo aquele que crer no sacrifício de Jesus, também pode ser vencedor e estar livre da morte eterna. Jesus Cristo, então, é Ele que trouxe-nos a justificação através da fé. Romanos capítulo 5, podemos dizer que está dito: sendo, pois, justificados por meio da fé. Você hoje pode ser justificado diante de Deus por meio da fé. Isso não é algo que pode ser por obras. Efésios 2, 8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 24, como dissemos, observe que o texto diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3, 24. A lei e a fé. Encontramos também em Gálatas capítulo 2, versículo 16, quando diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. O único que pôde cumprir a lei, Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei, inaugurou a dispensação da graça. Então, aqui que nós podemos frisar com bastante propriedade que a dispensação da graça que vivemos hoje é vivermos aquilo que é a lei do Senhor em Cristo Jesus. É não vivermos segundo a nossa própria vontade, mas vivermos segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós algo maravilhoso para a nossa vida espiritual. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O termo evangelho tem origem no grego euangelion, com o significado de boas obras, boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Mensagem do reino de Deus. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Então nós vemos já os evangelhos trazendo uma mensagem que cumpre a lei em Cristo Jesus. A mensagem da salvação. Mateus
registra, capítulo 1, versículo 21, que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma, em Marcos 16:16, afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas, em Lucas 19:10, assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. João 4:42. Observamos que Mateus registra a mensagem de salvação. Marcos registra também que Jesus é a condição de sermos salvos. Precisamos crer em Cristo para sermos salvos. Lucas diz que ele veio para salvar o que estava perdido. João diz, ele é o Salvador do mundo. Uma mensagem transformadora. É a mensagem de Cristo. É a mensagem do Senhor. É evangelho. Boas novas de salvação. A transformação do caráter. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. A mensagem do Senhor, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo faz dentro daquele que crer e quer realmente ser salvo, uma transformação no seu caráter. Isso porque o Espírito Santo entra em ação quando obedece a boas novas de salvação, obedece o Evangelho do Senhor. O Evangelho traz a restauração da família. Restauração da família. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Observamos que o ensino de Cristo no Evangelho é permanecer o propósito da qual o homem foi criado. No caso do casamento, uma união indissolúvel, um homem e uma mulher. A mensagem transformadora é a regeneração da sociedade. Quando a lei e os profetas, Jesus resumiu em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Essa é a forma de uma sociedade regenerada. Tanto a lei e os profetas estavam na condição mostrando que o mandamento do Senhor faz com que uma sociedade seja abençoada, seja próspera, porque a lei do Senhor é perfeita. E Jesus Cristo, para nós, a mensagem dos nossos dias, ele continua falando, porque todo aquele que quer obedecer à palavra do Senhor, está claro que Jesus resume os dois maiores mandamentos, se podemos dizer assim, que está na lei. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, está lá dentro da Torá. Mas o Senhor também está dizendo que para nós precisamos amar o Senhor de todo o coração e amar o próximo. Então, essa mensagem do Evangelho é a mensagem transformadora que toda pessoa, todo aquele que crê em Cristo tem que deixar ser regenerado pela lei de Deus. Espero ter trazido um assunto para você, mais uma esta aula, e se você ficou até aqui conosco assistindo esse vídeo, espero que você deixe aí o seu like, o seu comentário, e assim estará nos ajudando a levar mais adiante esta palavra. Que Deus em Cristo lhe abençoe
Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.